sentido. Ele está dizendo, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e o Alexandre de Moraes, ele pega um texto anterior e parte para uma resposta que estava antes desse parágrafo. Sim. Ou seja, ele falsifica a encíclica do Papa Leão XIV. Perfeito. Ele está dizendo aqui, né? Assim como o desenvolvimento Ou seja, rápido... o Alexandre é patético e medíocre. Pronto. Pronto, falei. Caivano, na encíclica do Papa Leão IV, né? 14, o quarto ficou no caminho. Leão XIV. Muito tempo. Desculpa. Na encíclica aqui do Leão XIV, ele fala o seguinte, no parágrafo 95, para quem quiser ver a encíclica depois, o Alexandre de Moraes também falou uma orelhada ali que é, nossa senhora, é um quebra-nozes, né? Ele fala do poder, não é? Das grandes plataformas, tá? O poder das grandes plataformas em decidir o que tem espaço ou o que não tem. Né? É necessário aqui reconhecer um dado decisivo que já referi anteriormente. Em muitos casos, no contexto digital, o controle das plataformas, das infraestruturas, dos dados e da capacidade de computação não é prerrogativa do Estado, mas sim de grandes sujeitos econômicos e tecnológicos que, na prática, estabelecem as condições de acesso, as regras de visibilidade e as próprias possibilidades de participação. Quando um poder dessa magnitude se concentra na mão de poucos, ele tende a tornar-se opaco e a fugir ao controle público. Ou seja, ele fala de controle público. O controle de poucos, que ele critica aqui, não é para louvar o controle de 10, de 11, de um STF. E aí, o que o Alexandre de Moraes fala, fake news, ou burrice mesmo, ou as duas coisas juntas. Ele fala, o Papa se pergunta, as Big Techs são neutras? Né? O Mussolini da Moca, ele cita, o Mussolini da Moca, lá no julgamento do Bolsonaro, ele já citou errado Guimarães Rosa. Ele fez uma paráfrase que não podia ser paráfrase. Eu escrevi isso à época, um artigo. Né, mostrando, porque ele chamou lembra aquele advogado que foi no julgamento do fazer sustentação oral e do caso do 8 de janeiro? Sim, claro. Confundiu o Pequeno Príncipe. Falo da obra do Maquiavel, o Pequeno Príncipe. Aí o Alexandre de Moraes, na frente de todo mundo, chamou o advogado não foi de animal, ele chamou o advogado de patético e medíocre. Essas foram as palavras do Alexandre. Patético e medíocre. Quem cita sem ler é patético e medíocre. E aí eu escrevi um artigo na época, né, do julgamento do Bolsonaro, é que o Moraes é um sujeito patético e medíocre, dentro dos próprios critérios dele, porque ele não leu Guimarães Rosa, disse que ia citar o Guimarães Rosa, Grande Sertão, veredas, mas fez uma paráfrase, e uma paráfrase encabida no contexto, porque não leu Guimarães Rosa. E agora também ele cita um trecho da súmula que não está na súmula. Querem que eu fale em latim ou em português? Vou falar em português. Eu vou falar em português. Tá? Está aqui na parte seguinte, que começa no parágrafo 102. E na parágrafo 102, ele se pergunta, né, se a inteligência... Não, isso começa no parágrafo 97, a inteligência artificial. Ele pergunta se a inteligência artificial ela é neutra. Não se as Big Techs são neutras. Ele fala da tecnologia, não é? Porque na tradução do Vaticano está IA, inteligência artificial. Não a Big Tech. É a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é um produto da Big Tech. E não a Big Tech em si. Ele fala exatamente isso num parágrafo
que a súmula ela é extensíssima, É bem grande. É bem... né? Etc e tal, etc e tal. É um livro, né? Não, as encíclicas elas costumam ser muito grandes. Mas ele diz que a inteligência artificial não é neutra, e não as big techs. Ou seja, ele mistura tudo e fala o que ele quer. Ele faz de gato e sapato até o texto do Papa. Ele faz de gato e sapato o texto do Papa. Eu não devia ter saído aqui daí, mas é isso aí. Ele não fala Big Tech. A Big Tech, ele fala que ela não pode ser controlada por poucos. O que implica em que ela não pode ser controlada por menos gente ainda que está num STF da vida. E o que não é neutro é a inteligência artificial. Porque ele está fazendo um paralelo, Caivano, com a inteligência humana. Claro. Claro. Então ele fala, a inteligência artificial ela é neutra? Não, nunca é. Nem a inteligência humana é neutra. Então é nesse sentido. Ele está dizendo, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e o Alexandre de Moraes ele pega um texto anterior e parte para uma resposta que estava antes desse parágrafo. Sim. Ou seja, ele falsifica a encíclica do Papa Leão XIV. Perfeito. Ele está dizendo aqui, né? Assim como o desenvolvimento Ou seja, rápido. o Alexandre é patético e medíocre. Pronto. Pronto, falei. Assim como o desenvolvimento rápido da tecnologia transforma linguagens, relacionamentos, instituições e formas de poder, né? Então ele continua dizendo exatamente isso. Talvez por isso essa afirmação de que elas não sejam neutras, ou seja, elas são mantidas, manipuladas e desenvolvidas por pessoas que têm interesses. E esses interesses, obviamente, levam para determinados caminhos. Aí ele não faz, né? A inteligência artificial fez o resumo aqui para mim e tinha levado ao entendimento, porque eu questionei. Escuta, mas e a imprensa? Não é exatamente a mesma coisa? Ocorre que a tecnologia, esse desenvolvimento rápido que o Papa fala, nos trouxe até a inteligência artificial. Mas, obviamente, passou pelas Big Tech. Você teve a questão do Google, onde você fazia, e outras plataformas, onde privilegiava você fazer busca. A busca também havia ali implícito uma manipulação, porque ela depende de anúncios. A imprensa é a mesma coisa. As Big Techs estão na mão de poucas pessoas, poucos empresários. Sim, mas e os veículos de comunicação também não estão na mão de poucos empresários? E não são esses empresários que delimitam o que vai se dizer? Eu vou trazer um aqui, ó, Real Big Data. Recentemente fez uma pesquisa. É ligado à CNN. É uma parceria corporativa. Ora, não é para tentar levar, como disse o Holliday, a polarização atendendo a uma parte dos eleitores, para tentar convencer outros que talvez estejam perdidos? A humanidade fez isso desde o seu nascimento. É por isso que a gente vive em tribos. Sempre viveu em tribos. A gente se fecha em pequenas sociedades, família. E aí você vai de convencimento em convencimento para formar a opinião pública, a chamada opinião pública. Então eu divirjo diametralmente do que disse aqui o Papa, divirjo ainda mais do que disse o Alexandre de Moraes. Eu concordo com a leitura do Pavinato. E aí, passando diretamente para o Lewandowski, ele confundiu Montesquieu com Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville realmente morreu em 1859. Ele não leu nenhum dos dois, ele não confundiu, porque eu garanto, eu corto o meu saco ao vivo se ele leu um ou ele não leu nenhum dos dois. O máximo que o Lewandowski leu tem dois livrinhos curtinhos, que é do Francisco Verfort, que ele faz um condensado dos grandes pensadores. Tem o volume 1 e 2. O máximo que ele leu foi o volume 1 e 2 do Verfort. Bom, como eu li os dois, não eu leu. sei que você também leu os dois. No original. Você leu no original? No original. Aí foi para humilhar. O Alexis de Tocqueville morreu em 1859, então, né, para frente, na segunda metade do século XIX, aí a gente até permitiria que ele tivesse isso. Agora, dizer, né, a essa altura da vida, com 194 países reconhecidos pela ONU, que
se utilizam, bem ou mal, da tripartição dos poderes até hoje. Dizer que ele está ultrapassado, para mim, é um pouco demais, Pavinato. Não dá para aceitar. Nem mesmo a idiotice humana seria capaz de tamanho absurdo. Então, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes hoje merecem um troféu abacaxi. Olha, só fazer uma adendo. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.